Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o seu, o meu, o nosso webcast, podcast, né? Produção da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo de consumo do Brasil. Aqui nesse podcast, webcast, no Bora Varejar, eu gosto de falar que a gente conta histórias do mercado. Eu sou Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo, e aqui ao meu lado eu tenho a Ana Freitas, editora executiva da Mercado Consumo. Tudo bem, Ana? Obrigado por dividir a bancada mais uma vez aqui comigo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem com nossos convidados aqui, que daqui a pouco vocês vão saber quem são. É prazer estar aqui novamente com mais um episódio inédito do Bora Varejar. Obrigada pela audiência sempre. Como disse o Gustavo, nós somos a principal plataforma de varejo de consumo do Brasil e trazemos diariamente também no nosso portal e nas nossas redes sociais notícias sobre varejo de consumo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então acesse e acompanhe tudo que a gente fala a todo momento, a todo instante, a todo segundo sobre esses setores lá. Estamos onde você estiver. A Ana falou de varejo, né? Já que o Mercado Consumo fala muito de varejo. E hoje a gente vai falar aqui no Bora Varejar muito de varejo. Vamos falar muito sobre uma marca brasileira de moda que tem já 60 anos de estrada. Um dos nossos convidados, uma das nossas convidadas aqui é a Gabriela Silvaroli, Gabi Silvaroli, diretora de marketing e comercial da Corello e quarta geração da família Silvaroli à frente da marca. Tudo bem, Gabi? Obrigado por participar aqui com a gente. Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer. Sou a Gabi Silvaroli. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da nossa história e poder contribuir. Maravilha. E temos também o Jean RBT. Eu gosto de falar que é o nosso velho conhecido, Ana, velho conhecido e participante do Bora Varejar, sócio-diretor da Gouveia Consulting aqui do nosso grupo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, Jean. Obrigado a vocês, Gustavo, Ana, Gabi. Prazer agora te conhecendo nesse papo aqui sobre moda, acessórios, tendências, consumidor e tudo que o varejo engloba. E tradição, né? Nesse caso, a gente está falando de uma marca de tanto tempo. Uma jovem senhora de 60 anos, exatamente. Já usei essa expressão algumas vezes, que é jovem. Já aproveitando, Gabi, conta pra gente um pouco da sua história com a Corello, como começou, quando começou. Sim, bom, vamos lá. Como você falou, né, sou a quarta geração. A Corello foi fundada em 1964, então temos aí 60 anos de trajetória no mercado. Ela foi fundada pelo meu bisavô, junto com meu avô, que iniciaram com uma pequena loja no Largo do Arouche, que é uma loja que a gente tem até hoje, com sapatos, principalmente, bolsas. E aí a gente foi crescendo, abrindo mais algumas lojas. Hoje a gente está com quase 30 lojas, a gente retomou o nosso processo de expansão. Depois a gente passou para a segunda geração, aí depois para a terceira, a gente está na quarta geração, onde eu estou lá à frente do marketing comercial junto com meu irmão e a minha mãe. A Corello, ela é uma marca que, como vocês falaram, né, ela tem muita tradição, mas a gente tem feito um movimento bem interessante de oxigenação, olhar para o futuro, reposicionamento, então vai ser bacana trocar sobre isso também. Como que é para você, Gabi, fazer parte de uma empresa familiar? Bom, vamos lá, né? Assim, empresa familiar, eu acho que ela tem muitos desafios, mas ela também é muito gratificante, porque eu praticamente nasci dentro da marca, né? Então, eu vivi isso desde que eu me conheço por gente, eu andava pela loja, via produto, queria participar daquilo. Então, eu acho que você tem uma paixão que você carrega muito grande por ser uma empresa que você já faz parte desde que você conhece o mundo, você conhece a Corello. Ela sempre fez parte de mim, então isso a gente tem uma paixão muito grande. E também acho que olhando mais do ponto de vista profissional e estratégico, a gente pode ter vários benefícios por ser uma empresa familiar, como a gente tem tomada de decisão mais rápida, a gente consegue ter uma cúpula, uma direção muito centralizada, um conselho que é bem estruturado por isso, mas também tem alguns outros desafios, né? Nada é perfeito. Eu acredito que agora, aqui a gente tem um ponto, porque uma coisa é a empresa familiar, outra coisa é a empresa familiar profissionalizada, né? Eu acho que esse é o desafio e isso que, quando a gente consegue isso nas empresas familiares, ter essa profissionalização, é mágico. Porque você tem o DNA, você tem herança cultural, você tem história para contar. Quer dizer, como é que eu transformo e evoluo essa empresa familiar numa empresa familiar e profissional?
Eu acho que esse é o grande ouro da história e esse é um ponto que pode gerar muito sucesso, não é, Gabi? Não, sem dúvida. É que muita gente pensa no familiar como algo que é caseiro e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O familiar é a origem, é de onde você vem. Se uma empresa tem mais do que uma pessoa da mesma família, não importa se é marido, ela já é considerada uma empresa familiar. E mais da metade das empresas no Brasil são familiares. E a gente sabe também que, assim, vou verificar exatamente o dado, mas assim, mais do que 70% das empresas familiares não passam depois da terceira geração. E é justamente por esse ponto, porque elas não conseguem se estruturar. E é algo que é essencial, porque hoje, com a competitividade que a gente vê por aí, se talvez há 60 anos você poderia, vamos tomar uma decisão, talvez a gente tenha aí 1 semana, 2 semanas para tomar essa decisão. Hoje a decisão não é que agora, ela devia ter sido tomada ontem, você está sempre, parece atrasado, é outro ritmo. Então a gente precisa com certeza ser uma empresa que ela olha para estar sempre à frente em questão da tecnologia, omnichannel, omnicanalidade, tudo aquilo que você pode ter de se reinventar e ter, sim, processos muito sólidos, porque a gente sabe que sem isso nada vai para frente, né? Total. Jean, como é que vocês, como consultoria, né, Gouveia Consulting, vocês trabalham com empresas familiares, varejo brasileiro tem muita empresa familiar, né? Varejo no geral, acho que mundo afora também. E também com empresas, enfim, não familiares, né, abertas. Qual que é a diferença, além dessa questão que você falou, né? Você falou aí, na verdade, de uma diferença de empresas familiares que são mais profissionalizadas e outras que não são. Mas entre as familiares e não familiares, quais são as diferenças básicas aí? Ótima pergunta, Ana. Eu queria até dividir com a Gabi, mas toda a minha experiência aqui, convivendo com empresas muitas vezes listadas em bolsa, etc., sociedades e compostas e complexas até, eu vejo que a empresa familiar, ela tem DNA. Ela tem a assinatura de quem está atrás, de quem fundou. Ela traz com ela alguma coisa que é da origem. E isso é muito presente. Muitas vezes, outras empresas, muitas vezes startups, etc., isso se perde de tal maneira e você tem uma cultura meio flexível, talvez, para o bem e para o mal. Sim. Vamos deixar claro. Quer dizer, mas o que eu sinto falta é dessa liderança, dessa visão de que vem das gerações, das famílias, enfim, de quem fundou. Isso é muito especial. E geralmente outras empresas abertas, etc., talvez você tenha um foco muito grande na estrutura, no resultado, etc., mas talvez até direcionado demais aonde você tem parte desse staff olhando para o bônus e muitas vezes a curtíssimo prazo, não pensando na segunda, nem na terceira, nem na quarta geração, podendo até muitas vezes fazer mal para algumas empresas, né? E talvez é mais imediato esse resultado nessas empresas abertas. Eu acho que a familiar tem uma coisa muito bacana quando superado, quando atingido esse estágio de profissionalização, que a família entendeu que tem que se profissionalizar, tem que se capacitar. Se não for capaz, não vai fazer parte desse jogo. Ao mesmo tempo, é um pouco o que a Gabi disse, quer dizer, você vive isso o dia inteiro. Então, como é que a família, esse núcleo, esse family office, consegue dividir essas tarefas, porque é árduo mesmo, porque, né, um trabalho desse exige bastante, mas eu acho que é o DNA do dono, da origem, é a grande diferença, né? É a cultura. E puxando esse gancho que você falou dos valores, o que é muito interessante, por exemplo, muitas empresas contratam consultorias, quais são os valores, os pilares da empresa, e aí isso acontece de uma maneira quase que de fora para dentro. Um dos grandes atributos que eu me orgulho na empresa é que quando você para falar de valores da empresa, você não precisa contar pela primeira vez. Parece que isso já está dentro das pessoas, porque isso é instituído na prática e no exemplo. Né? Então, assim, o que é valorizado fica muito claro. Né? A gente, por exemplo, isso que você falou, pessoas que pensam mais a curto prazo. Hoje a gente tem pessoas que trabalham na empresa há mais de 40 anos. Então, assim, são pessoas que viveram durante muitas etapas e viram a empresa evoluindo, mas o principal algo se mantém. E é esse algo que eu acho que realmente distingue de tantas outras empresas novas que surgem e da mesma maneira que muitas novas vêm, outras
fecham as portas e aí é isso que traz essa solidez, de você conseguir se manter relevante no mercado, né? Corroborando um pouco o que o Jean falou dessa parte do DNA da familiar, né? A gente teve recentemente lá em Chicago, na NRA, que é a feira de food, né? E uma das visitas técnicas a gente fez no Buona Italian Beef, que é uma rede de sanduíches italianos lá de Chicago, né? E é uma rede familiar. O Joey Bonavolante terceiro, que é da terceira geração, recebeu a gente lá e eu tive a oportunidade de fazer umas perguntas para ele. E ele disse muito sobre essa coisa do DNA, né, e dos valores, né? Então ele fala, óbvio que tem a parte de profissionalização que não pode ficar para trás, né? Mas essa parte de conseguir carregar os valores, ele falou que é muito importante. Gabi, como é que foi a pandemia para vocês? Porque você já está aí na Corello, no core, no business ali, desde antes da pandemia, Sim, né? Como é que foi, 8 anos. Como é que foi passar pela pandemia para vocês da Corello? Acho que, assim como para todo mundo, foi muito desafiador, né? Foi algo jamais visto e algo que, assim, ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo, então... Foi muito novo, mas eu acho que a gente teve uma sorte da gente já estar trilhando um caminho em que a gente... por exemplo, quando a pandemia iniciou, a gente já era 100% omnichannel. A gente já tinha o e-commerce consolidado, com as melhores ferramentas. Então, a gente já vinha nesse processo de valorização do digital. E isso foi essencial para que a gente conseguisse passar por isso, né? Então, com todas as lojas fechadas, o nosso único meio de receita era o e-commerce. Então, isso eu acho que foi muito positivo quando a gente vê para como a gente conseguiu enfrentar. Mas, no geral, assim, totalmente desafiador, a gente tem loja própria, né? Então, imagina que de um dia para o outro todas as lojas fecharam, tira a mercadoria para vender no e-commerce, para ver todas as pessoas, quem vai para casa, quem vai trabalhar de casa, sabe? Totalmente inovador, mas eu acho que do mesmo jeito ela acelerou muitos processos que já vinham acontecendo. Então, quem já tinha um pezinho nisso foi quem realmente conseguiu passar por isso e continuar, e seguir, voltar ainda mais fortalecido, porque, querendo ou não, a gente deixou muita concorrência, as menores, e infelizmente, que eu não acho que não é o ideal para o mercado, mas... Felizmente também, muitos nomes, muitos players acabaram fechando as portas e com isso também deixou um grande momento para quem está sabendo aproveitar desse momento e oferecer o que o mercado precisa, né? Acho que ter essa omnicanalidade minimamente estruturada ali foi diferencial, né, Jean? Pensando nas varejistas com que você atua também, quem estava com isso mais pronto ali, né, para aquele momento. Quem não tava correu muito. Quem tava alguns até ainda conseguiram, sofreu talvez menos, tendo uma operação funcionando. Uhum. Agora, eu acho interessante a gente olhar um pouco para o pós-pandemia, né? Porque de uma certa forma, até onde eu vi em alguns segmentos, Gabi, você me corrija, na moda e nos acessórios, por favor, especificamente neles. O pós-pandemia, ele ainda demora a acontecer em termos de fluxo nas lojas físicas, ele ainda, de uma certa forma, tem aí, a gente passou por momentos de eleição, pouca visibilidade econômica, para onde vai esse negócio, ainda alguma restrição, agora que a gente está vendo um emprego, de uma certa forma, se estabilizando, a renda crescendo de alguma maneira, mas o varejo como um todo, e eu não estou falando do seu segmento, mas ele foi sentido. A gente vê isso na bolsa, né? Reflete, aí tem os resultados de todas as operações de varejo, o quanto elas estão sofrendo ainda. Agora, esse pós-pandemia, eu vejo que a digitalização só não vai resolver, principalmente a loja física, principalmente esse fluxo nos shoppings, fluxo nas ruas, fluxo de compra. O que eu estou sentindo cada vez mais forte que a gente já falou bastante no passado, que é a estratégia digital. Quer dizer, como é que eu consigo, de uma certa forma, sensibilizar, engajar nesse mundo digital e conectar isso com a minha loja física? Eu acho que são poucos os players que estão fazendo bem.
A gente esteve lá em Nova York, a Glossier dá um show nisso, você deve conhecer. Ela realmente tem fila na porta e você não entende por quê. Aquele negócio está bombando e você vê que é uma estratégia que nasceu lá no digital e que ela está impulsionando a loja dela. E eu acho que esse é o caminho. Quer dizer, como é que eu trabalho essa minha comunidade, como é que eu gero esse engajamento e mais que isso, como é que eu trago isso para a loja física? Sim. Eu acho que esse é um caminho. Como é que você vê isso? Sim, sem dúvida, depois que o consumidor foi apresentado para a experiência online, então a um clique de distância você pode comprar o que você quiser. Você tem uma comparação de preços, tem uma comparação de estilos, assim, é uma facilidade absurda. Então, por que eu vou sair da minha casa para ir para um shopping, para entrar numa loja, para esperar uma vendedora para comprar o produto? Tem que ter alguma coisa diferente. Você tem que ter uma experiência, você tem que proporcionar um momento de lazer, de você se sentir bem. Então, assim, ter uma consultoria, por exemplo, ter uma conexão. Assim, eu acho que vai além do comprar um sapato. E isso ficou muito nítido depois da pandemia. As pessoas não consomem só o que é o físico. Elas querem saber o que tem por trás desse sapato, qual é a marca. Elas querem se sentir próximas da marca. Então, a gente, pensando nisso também, a gente começou um processo de retrofit em todas as lojas. Então, a gente já reformou 9 lojas, 10 lojas, talvez. Tá rápido o negócio. E as lojas novas também a gente abriu nesse novo modelo, justamente que a gente pensou, o que a gente pode proporcionar de experiência agradável? Então, o projeto, ele lembra também uma experiência de estar em casa, de você se sentir bem. Então, tem plantas, ele é super aconchegante. Assim, tudo isso, ele contribui para criar uma atração, para tirar o cliente e vir até a loja. E ao mesmo passo que no online, a gente também precisa aproximar a experiência de compra do online com estar na loja física. Então, a gente lançou um novo site em outubro e que é muito pensado na interatividade. Então, na home hoje tem vídeo. Se você vai comprar um produto, você passa o cursor, você já vê como esse produto fica no pé, para você imaginar. Então, é muito sobre, assim, tanto ter os meios tecnológicos dentro do ponto de venda. Então, por exemplo, hoje a gente tem prateleira infinita. Se você vai comprar um produto e não tem o seu tamanho, sapato não é igual a roupa, né? A roupa é P, aí você usa M, às vezes você usa um G, fica mais larguinho. Não, se você é 36... é complicado. Se é 36, é 36, não é 36,5, né? Então, você não vai calçar. Então, hoje, por exemplo, você gosta do produto, você prova em outra cor, você pode comprar via e-commerce dentro da loja e você recebe em menos de 24 horas na sua casa, às vezes no mesmo dia. Então, tanto de ter todos os recursos que deixam a compra em loja com mais tecnologia, como no online aproximar dessa experiência. Então, assim, se você quer falar com um consultor, você tem como consultar, você tem dentro do site não só os produtos como venda, mas um blog onde você fala de moda, você ensina como usar esses produtos. Então, tipo, eu acho que é bilateral, sabe? E eu vejo que é fundamental esse trabalho nas comunidades, e aí eu estou falando comunidades digitais. Sim. Como é que eu transformo esses fãs que de uma certa forma eu tenho, como é que eu nutro essa comunidade, seja com reconhecimento, seja com cocriação, seja com participação no desfile online ou não, presencial, mas como é que eu trabalho essa comunidade e trago e aproximo essa comunidade para a loja física, e aproximando esses dois pontos. Eu acho que esse é o segredo que está vindo agora. Eu acho que as pessoas estão começando a notar. Eu vi um caso da Louis Vuitton maravilhoso, que eles começam de uma certa forma a fazer collabs, e esses collabs com NFTs, que são moedas digitais, que você cria junto com a Louis Vuitton, e ainda tem uma parcela do sapato, ou da roupa, do acessório que você vende em cima daquela NFT que você co-criou com eles. Quer dizer, o mundo está girando diferente, pós-pandemia e bastante digital, cada vez mais. A gente fala da pandemia, óbvio que foi um fato marcante, né, e trágico, mas é isso, né, teve aquele momento ali com restrições, e o varejo sofreu, obviamente, muito, o food service, muito também, mas tem esse pós aí que é de longo prazo, né, que a gente está ainda entendendo um pouco como é que vai ser, e acho que é legal que a Gabi falou que são as duas vias, né? Tanto o físico ensinando para o digital, quanto o digital ensinando para o físico, porque o digital também tem essa fluidez, né? Essa
Coisa que hoje a gente exige do varejo físico também, né? O consumidor quer essa facilidade de pagamento, né? Essa não pegar fila para pagar, né? O atendimento mais customizado e o contrário também, quer dizer, uma troca aí intensa, né? Dos dois lados. No fim das contas, a gente está falando de experiência, né, do consumidor, seja no físico, seja no digital. Eu quero falar mais sobre isso, mas a gente vai fazer um rápido intervalinho e na volta eu prometo que a gente vai falar mais sobre consumidor, experiência consumidor. Você que está acompanhando o Bora Varejar, não deixe também de visitar o portal da Mercado e Consumo, mercadoeconsumo.com.br, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Acompanhe também todas as nossas redes sociais. A Mercado e Consumo está onde você estiver. Voltamos para falar mais aqui no Bora Varejar sobre varejo de moda, aqui com a Gabi Silvaroli da Corello e com o Jean RBT. Eu prometi que antes do intervalo que a gente ia voltar. Eu queria falar um pouco mais sobre consumidor, sobre experiência consumidor. Até depois aqui no intervalo a Gabi falou sobre um lançamento aí que ela vai dar um spoiler daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês, mudou muito esse consumidor, pensando na pandemia e tal, mas é um consumidor mais exigente? As gerações também, como é que tá essa coisa da uma geração Z é mais exigente, não é? Como que vocês dois enxergam esse novo consumidor? Já que você falou de geração Z, né? Acho que eu vou falar aqui. Mas sim, muito interessante esse ponto, porque realmente é um consumidor, tanto o consumidor pós-pandemia, que eu vejo também como um marco, falando agora em geral, não necessariamente da geração Z, mas ele ficou mais exigente porque ele tem um acesso muito mais fácil a vários tipos de produto e, assim, tudo isso com uma facilidade enorme, né? Mas falando agora especificamente do consumidor da geração Z, imagina que ele é um consumidor totalmente ligado no online 100% do tempo. Então, ele se informa, ele sabe sobre moda, ele sabe sobre tendência. Então, se, por exemplo, há algum tempo atrás em treinamentos, a gente orientava a dar uma dica de moda, por exemplo, hoje o consumidor, ele já chega, ele já sabe que é moda, ele já sabe que é tendência. Então, você saber, o seu consultor de venda saber, por exemplo, sobre tendência, não é mais um diferencial, é básico. Você precisa dominar aquilo, porque o seu consumidor já sabe sobre aquilo, né? Então, eu vejo desse ponto e vejo também no ponto dos serviços. Então, ele já sabe o que ele quer praticidade, ele quer um acesso fácil. Então, a gente tem que sempre ter, assim, o melhor, para que ocorra da melhor maneira possível, desde quando ele está especulando, pesquisando, até o momento da compra, o pós-venda e até mesmo troca. Tudo isso conta muito quando a gente fala de fidelização. Sabe que eu vou lembrar aqui, a gente soltou uma reportagem há pouco tempo no Mercado de Consumo falando de consumo saudável, né? E que o consumidor brasileiro, e aí tem muito a ver com a geração Z, ele já não, para ele, assim, a empresa de alimentos, no caso, oferecer um produto saudável, já não é mais, como você falou, saber tendência, no caso de moda, não é mais diferencial, é básico. No caso do saudável também é básico. E aí, enfim, era justamente falando disso, assim, como o que antes era um diferencial, tornava a marca, né, uma coisa única no mercado, já não é. Então, você tem que ir um pouco mais atrás de outros benefícios, outros diferenciais, né? Enfim, oferecer preço mais convidativo às vezes também. Você vê isso também no geral, Jean, dessa exigência, especialmente dessa geração mais jovem, Z e as que estão chegando, né? Alfa e tudo mais. É uma loucura, né? Porque eu vejo uma turma bastante consciente e principalmente não desperdiçando dinheiro. Então, é um consumo que, de uma certa forma, é o que importa para ele ou para ela. Eu acho que tem uma restrição financeira maior, até porque eu não estou falando de que a população está mais pobre, não estou falando nada disso, é porque, na verdade, você tem tanto mais opção. Quer dizer, eu vou viajar, eu vou no restaurante X, eu vou comprar um sapato. Quer dizer, eu tenho tanta oferta que vai de A a Z em todos os campos, sem falar na tecnologia, sem falar não sei o que lá. Quer dizer, que de uma certa forma, o que a gente tem hoje é uma abundância de oferta que você
inevitavelmente fica mais criterioso no que você quer consumir e vai consumir aquilo que é de fato relevante para você. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto dessa geração que está aí. Acho que o segundo ponto, que diferente da minha geração, que nasceu praticamente com a Corello, a gente tem a mesma idade, vamos deixar claro, é uma geração que estudou mais, que foi mais longe, que viaja, pelo menos nesse Brasil, quem pode estar viajando desde muito cedo, né? Então, Europa, Estados Unidos, o mundo já está à disposição faz tempo. Quer dizer, então, é uma geração que, de uma certa forma, mais preparada. Né? Então, atender essa geração fica mais difícil mesmo, em todos os sentidos, né? Para piorar a situação, você tem as plataformas todas, né? Quando você tem o Mercado Livre, que te entrega em 15, 20, 30 minutos, o que você comprou ontem, que é a rebimboca da parafuseta que você só encontra lá, quer dizer, você ainda tem um mercado que tem uma expectativa de que eu quero ser atendido agora, já nesse momento, né? Seja por essa plataforma ou por outras que ensinaram esse consumidor que ele manda, ele tem o poder na mão. Então, eu acho que é um momento super desafiador para as marcas, trabalhar com esse público que amadureceu, que cresceu em termos de consumo e de consumidor, em termos de potencial também. E é assim que eu vejo, quer dizer... Sim, total. Até essa solução da prateleira infinita que a Gabi citou é interessante nesse sentido, né? De você ir na loja e não ter o produto ali, mas você, enfim, você vai para casa sabendo que ele vai chegar logo, né? E não precisa voltar na loja depois, né? Sim, e esse imediatismo, essa necessidade do agora, ele vai além do produto, ele vai na informação. Então, ele quer consumir uma campanha nova, uma... Então, assim, se antes você fazia, assim, lançava 5 coleções ao ano, hoje a gente lança 13 coleções ao ano. São cápsulas semanais. E com cada cápsula semanal, uma campanha diferente, uma comunicação diferente. Então, é uma velocidade jamais vista. Toda semana a gente está lançando algo diferente, porque o consumidor, ele precisa dessa velocidade. O jovem que viu aquele produto disponível numa semana, na semana seguinte... já foi, já passou. As febres são muito rápidas. E com essa velocidade, você também precisa adaptar o seu modelo de negócio. Você precisa rever quantidade, você precisa rever abastecimento, porque realmente são picos de febres de um desejo muito grande, que é algo que, por exemplo, há alguns anos atrás, assim, mesmo 5, 10 anos atrás, você tinha um produto que ele era mais perene. Então, se esse produto agrada, ele vai agradar pelo menos durante toda a estação, todo o inverno ou todo o verão. Nesse caso, já não. Já veio, já vai, já não é mais moda. Então, da mesma maneira que vem as trends no TikTok, aí essa trend é muito legal numa semana, na outra semana você não consegue mais ver aquilo, fica obsoleto muito rápido. Verdade. E aí, para uma marca, por exemplo, que valoriza justamente a durabilidade, a temporalidade das peças, você fica nesse jogo de cintura de preciso aderir à tendência, porque somos uma marca atual, mas também você não pode deixar de lado o que a gente falou no início, que é a sua essência, né? Mas é bem interessante essa questão da velocidade. Você falou em número de coleções aí que vocês lançam e tal, e eu fiquei sabendo que além de ser diretora de marketing comercial, você também lança coleções, é isso? Sim, então eu tenho a minha linha dentro da Corello, que é a Corello by Gabi Silvaroli, que é uma linha que eu lanço 2 vezes ao ano, uma cápsula em edição limitada. Aí a próxima lança amanhã. Acabou, exato. Sabe a escassez que a gente estava falando? É sobre isso. Quem tem. Quem não tem, espera a próxima. A próxima. Ela falou que a próxima lança amanhã. A gente está gravando aqui. Hoje é dia 18 de junho. A gente está em junho, né? Isso. Hoje é dia 18 de junho. Talvez, a hora que vocês estejam nos vendo, nos ouvindo, acho que... Já tenha acabado. Corre lá já no tenha site, esgotado. Mas corre lá no site. E sobra tempo para isso? Como é que é? Então, é que uma grande paixão minha é o produto, é o estilo. Então, eu amo desenhar, eu amo criar, eu amo principalmente poder expressar a minha personalidade em peças que traduzem quem eu sou e o que eu gosto de vestir e quem eu me inspiro. Então, eu acho que quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente sempre arruma tempo, né? Tipo, é a menina dos olhos pra mim. Quando eu faço tudo que eu tenho que fazer,
Tá bom, são 10 da noite, agora eu vou desenhar. Caramba. Não, mas é que nem aquela regra, gente, organização para tudo, mas principalmente eu acho que você dosar o seu tempo, né? Você não pode pensar, isso é algo que eu gosto muito, eu vou dedicar mais do meu tempo. Não, você precisa dedicar o seu tempo ao que precisa mais de você nesse momento. Quando uma área, não importa o quanto você gosta, tá redonda, vamos para a área que tá precisando mais. E aí, e você também tem atuação forte nas redes sociais. Sim. Isso aconteceu... Também requer tempo, constância, com planejamento, certeza, né? constância, planejamento. Eu já tô cansado. Já. É mais difícil do que parece. Sim. Mas isso, assim, eu vejo muito interligado com a comunicação da marca. Então, eu acho que quando a gente falou do consumidor, das exigências dele, a gente falou do digital, mas uma delas, eu acho que foi essa busca por conexões reais. Então, a falta de conectar com o que tem por trás da marca, com quem eu tô falando, qual que é a história, quem tá por trás dessa marca. Tanto que a gente vê, a maioria das marcas hoje que surgem e fazem sucesso são marcas homônimas, né? Então, foi pensando nisso que eu comecei a dividir um pouco mais do meu dia a dia, do backstage, de tudo que acontecia por trás da Corello. E aí, as pessoas começaram a se identificar, começaram a gostar, a gente foi criando quadros mais recorrentes, porque também, como você falou, a constância é muito importante. Mas nisso, hoje em dia, eu vejo como uma ferramenta, assim, muito importante para o empresário, seja para se comunicar com as pessoas, os colaboradores, então um endomarketing, para você comunicar tudo que está sendo feito para que isso chegue na ponta, como para os seus clientes, consumidores ou potenciais parceiros, fornecedores, é uma rede, né? Eu vejo aqui uma estratégia de negócio. Né? A gente está falando de estratégia de negócio, que é varejo, atacado e mídia social. Quer dizer, antes que era basicamente varejo atacado, agora você tem a mídia social fomentando isso tudo, né? E aí, no caso, a Gabi mostrando o que ela acredita, como ela é, como ela vê as coisas, quer dizer... Influenciando. Influenciando. E criando coleção ainda, na hora vaga. Mas é uma estratégia de negócio e acho que agora não tem mais negócio que não consiga unir esses canais todos e a mídia social. Para a gente ir encerrando, antes do intervalo o Jean falou sobre tecnologia e tal, aí no intervalo... tem alguma coisa, tecnologia, um spoiler, tem alguma coisa vindo aí, Gabi, da Corello? Sim, a gente estava falando, né, sobre... Você pegou a pegada dos NFTs. Aí eu falei, bom, falando nisso, não sei se eu posso contar, mas eu já chequei, pode. Amanhã a gente lança a coleção nova, e essa coleção, que vai ser muito bacana sobre ela, que pela primeira vez a gente vai fazer uma campanha com AI. Então, vai ser a primeira marca de sapatos a fazer uma campanha com inteligência artificial. E é isso que eu vou contar. O resto vocês podem conferir quem está assistindo. Bacana. Não esquece de curtir, deixar seu like na nossa campanha. Então, tem tarefa, hein, pessoal? Tem tarefa. Não basta... deixa o to-do, né? Exatamente. E naquela lista de coisas que você falou que as marcas não podem deixar de fazer, tá AI também, mergulhar nesse assunto, né, em algum momento. Né? E aí é tão amplo, né? Exato, esse assunto, tantas possibilidades, desde o lançamento de uma campanha, eventualmente desenvolvimento de produto, apoiando, ou no back-office que você não enxerga, mas de uma certa forma automatizando o processo. Imagina, isso é uma revolução que a gente só está começando. Nossa, CRM, prevenir comportamento, análise de dados. Acho que essa é a revolução do momento. Nada que a Gabi não consiga encaixar na agenda dela, né, Ana? Exato. Colocar mais uma coisinha na agenda dela, porque afinal, né, são poucas coisas. Já tá rolando. Momento check-out, pessoal, que é o momento final do nosso episódio aqui. Eu peço para os convidados olharem para a câmera da verdade e darem o seu recado final, que pode ser sobre o que a gente falou, sobre o que vocês quiserem, até de repente um outro spoiler que a Gabi solte, ou que o Jean solte, vamos ver, né? Gabi, por favor.
Damas primeiro. Bom, pessoal, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho do universo Corelo, mas convido vocês também a acompanharem a gente. A gente está sempre mostrando novidades e o que eu quero dividir é sobre justamente o que a gente falou no início, então, sobre tradição e inovação, aquela frase que time que está ganhando não se mexe, esquece ela. Principalmente no varejo, você tem que estar à frente, antecipar todas as necessidades do consumidor, e olhar para o futuro para continuar sendo relevante. E que mais? Confere minha coleção, que eu acho que vocês vão gostar, se estiver disponível ainda. Jean? Pessoal, eu diria para vocês, escutando a Gabi, super apresentando a Corelo para a gente, que o varejo é um eterno desafio, né? São vários pratos no ar que a gente tem que equilibrar. Não é só glamour, né, Gabi? Não é só passarela, não é só loja bonita, tem muito suor, mas é efetivamente um grande desafio e, ao mesmo tempo, talvez, de todos os segmentos, aquele que tem o pulso do consumidor mais próximo, mais na mão, mais linkado com as marcas, com as pessoas. Então, é um setor emocionante em todos os sentidos. Verdade. Jean, muito obrigado por participar aqui do Bora Varejar com a gente mais uma vez e por contribuir com muito conteúdo aqui. Obrigado a vocês. Gabi Silvaroli, diretora de marketing comercial da Corelo, influencer, como é? Estilista, estudiosa de inteligência artificial, etc. Muito obrigado por ter aqui com a gente. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Legal, Ana, brigadão. Por dividir a bancada mais uma vez aqui com a gente. Obrigada também, sempre um prazer estar aqui falando desse segmento apaixonante, como disse o Jean, que é o varejo, emocionante em vários sentidos, como ele comentou, e ao lado da Gabi, que representa uma marca também que une duas pontas tão bacanas que são tradição e inovação, né? No mesmo jogo ali. Demais. Bate-papo muito legal, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho, ajudar a distribuir esse conteúdo para chegar em mais gente. E até a próxima.